Professor, o meu trabalho tem como tema a educação escolar. E do que se trata a educação escolar? É aquela educação transmitida no ambiente escolar pela mediação do professor. E o professor vai transmitir conforme a sua prática pedagógica, né? Que é muito influenciável. Então, são elas a pedagogia liberal, teorias não críticas, a pedagogia progressista, teoria crítico-reprodutivistas. Então, vamos começar pela pedagogia liberal, teorias não críticas. Então, essa pedagogia liberal, ela é entendida como um meio para justificar o sistema capitalista. Então, por isso que ela traz a ideia de que a marginalidade vai ser superada. Só que a realidade, ela prioriza a burguesia, né? A classe dominante. Então, são representadas pela pedagogia tradicional, a escola novista e a tecnicista. Então, a pedagogia tradicional é aquela bancária, como segundo Paulo Freire, né? Onde só é depositado o conhecimento. E ela transmite todo o conhecimento privilegiando a classe dominante. Então, tudo é passado conforme o sistema capitalista. E com o auxílio de materiais didáticos, o professor transmite aquela educação, aquele conteúdo como verdade. E o aluno ele não tem possibilidade nenhuma de questionar, participar da aula. Então, essa relação professor e aluno não existe. É muita autoridade dentro da sala de aula. E ela também entende que o compromisso da escola é com a cultura, com os conhecimentos culturais, e não com a sociedade. Ela não resolve os problemas da sociedade quanto à marginalização, entendeu? Ela vem com caráter de ilusão sobre esses problemas, né? Acha que vai ser resolvido, mas na verdade não é. E o conhecimento é transmitido de maneira igual para todos e cabe a cada um se esforçar para aprender. E não tem aquela ideia de tirar dúvidas, não tem aquele aluno ativo, né? Ele é bem passivo mesmo. Ele tem que respeitar a presença, a figura do professor ali quanto autoridade dentro da sala de aula. A segunda é a pedagogia escola novista, ou escola nova. Então, nessa tendência, entende que a escola tem que se adequar às necessidades dos alunos, que são sujeitos na sociedade. Então, os conteúdos são estabelecidos de acordo com as experiências vividas de cada aluno. E nessa tendência se dá valor nos processos mentais. E defendem um aprender a aprender. Então, aqui, o aluno, ele busca o conhecimento praticamente sozinho, entendeu? E a pedagogia tecnicista, que tem como principal função a mão de obra, né, para o sistema de indústrias. E a sociedade estabelece metas para as escolas e as escolas têm que ensinar como os alunos devem se comportar em relação a essas metas que foram exigidas pela sociedade. Então, mas ela treina, né? Não é ensinar, ela treina, porque é muito mecanizado, muito para sistema de empresa mesmo, né? De indústria. Então, assim, o foco não é no conteúdo científico, é no conteúdo que ele vai usar para poder trabalhar, para poder ser a mão de obra barata, né? Do sistema capitalista. E os conteúdos aplicados
são a partir de materiais didáticos que o professor recebe e o aluno só aprende e fixa aquele conhecimento. Então, é basicamente isso. Vamos lá para a pedagogia progressista agora, ou teoria crítico-reprodutivista, né? Que ela entende a educação como transformadora da sociedade e crítica também porque ela compreende que a educação ela pode ser usada para manter determinada ideologia dentro da sala de aula, para que assim reproduza na sociedade, ou fazer com que essa ideologia possa ser derrubada. Então, ela é representada pela pedagogia libertadora, pedagogia libertária e pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, vamos começar pela libertadora. A libertadora, ela tem um foco numa educação não formal. Como eu posso dizer? Ela é aplicada em espaços extraescolares. É uma pedagogia onde pensa na relação que a escola possui com a sociedade, né? Então, o professor faz parte da realidade do aluno. Ele extrai os conteúdos a serem estudados da realidade do aluno. Essa pedagogia é citada também como a pedagogia de Paulo Freire, né? Que ele vem trazer aqueles temas geradores, que é a partir do trabalho, da experiência, da vivência do aluno, que ele vai tirar esses temas geradores e transformar em conteúdo para que assim aconteça a aprendizagem, né? E ela é feita com bastante diálogo, e através desses diálogos faz a relação do professor e aluno construindo conhecimento juntos, né? Então, seria isso. A pedagogia libertária, ela tem um eixo, assim, autogestionário, como eu vi em alguns artigos que eu li. Que seria quando a escola atua na transformação da personalidade do aluno, de forma que ele mude o sistema. Então, é muito trabalhado nessa tendência libertária a forma de assembleias, conselhos, eleições e reuniões. Isso faz com que o indivíduo ele se envolva em instituições políticas na sociedade, fazendo com que assim ele entenda que pode acontecer uma revolução contra o domínio da classe dominante. E aqui os alunos, nessa pedagogia, os alunos eles escolhem o que querem aprender. E os conteúdos são discutidos junto, professor e aluno, de uma forma que ele pode ser aplicado de acordo com as necessidades do aluno. Então, o aluno escolhe o que ele quer aprender mesmo, né? É muito sem exigência também, não tem uma cobrança sobre os conteúdos nessa tendência. E a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela faz parte, ela entende que a escola faz parte da sociedade e ela vem para transformar e não reproduzir. Então, a escola ela tem que garantir uma educação de qualidade para todos os alunos, né? E que isso faça sentido na vida dos alunos, que ele possa praticar no seu meio social, na sua sociedade. Então, dá muita ênfase nos conteúdos científicos, culturais, que foram produzidos ao longo da história, né? Então,
E o aluno chega na escola com as experiências vividas que ele tem, que ele foi adquirindo ao longo da sua vida até ali. O professor, ele tem o papel de pegar essas experiências e passar elas para os conteúdos sistematizados. Então, ela transforma o senso comum em bom senso para que assim aconteça a prática social. Então, enquanto eu estava estudando essa tendência, essa pedagogia, eu lembrei muito do modelo do planejamento dela, que vem justamente isso, né? Ele parte do que o aluno sabe, passa pela problematização, pela instrumentalização, apresentando os conteúdos, fazendo essa relação entre a experiência vivida e os conteúdos, e para que aconteça uma prática final, para que no final de todo esse aprendizado sistematizado que ele internaliza, o aluno consegue mudar a sua prática, a sua ação na sociedade. Entendendo que assim ele pode mudar o conceito das camadas populares, né, sobre a educação. Que a educação pode ser, como eu posso dizer, que ela atenda os interesses das camadas populares, né? Então é isso. E essa teoria crítico-reprodutivista, ela também percebe que a escola pode e ser divididas em classes sociais, né? Então, onde entra a teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico de Estado e a teoria da escola dualista. Então, vamos lá na teoria de sistema de ensino enquanto violência simbólica. Então, Saviani, em seus estudos, ele se fundamentou em Bourdieu e o outro, agora eu não lembro o nome. Então, eu vi que essa teoria simbólica, essa violência simbólica, né? Ela não é uma violência física, ela é uma violência a partir das ideologias impostas pelo sistema dominante, pela classe capitalista, né? Que faz o indivíduo sofrer essa violência, né? Então, Bourdieu fala que em todos os espaços sociais existe uma configuração que determina a atuação de cada pessoa. Então, essa ideologia, né? E que essa ideologia, ela determina o que acontece com os pensamentos que são internalizados pelo indivíduo. E que isso acaba afetando no seu comportamento social, na sua prática social, né? E a forma de como se adequar na vida da sociedade é toda marcada por um processo de violência simbólica, porque desde sempre o sistema capitalista impõe de maneira simbólica, por ideologias, por doutrinas, de forma que a classe dominada sempre vai ser dominada. Ela não tem muita perspectiva durante a classe dominante, né? E a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado. Então, Saviani estudou muito sobre Althusser para escrever esse capítulo. Esse capítulo não, essa teoria, né, no livro dele. Então, os aparelhos ideológicos estados vêm para convencer
as pessoas por meio das ideologias como atuar na sociedade, né? Então, ela não tem uma distinção também entre o aparelho privado e o público. Então, o Althusser, ele vê essas duas coisas como como algo que tem o mesmo objetivo, que é de propagar a ideologia dominante, para que continue dessa maneira e nunca ter uma mudança definitiva, né? Então, no pensamento do Althusser, uma escola pública divulga a ideologia de submissão do proletariado à burguesia, porque quem detém do poder são eles, são a burguesia, são a classe dominante, né? O sistema capitalista. E a escola privada, ela também tem esse pensamento para que as coisas continuem assim. Porque se ela não tiver esse pensamento, ela é uma instituição privada, mas ela faz parte do sistema capitalista. Então, se ela não tiver esse pensamento, ela vai ser destruída, ela vai se acabar. Então, por isso, ela também propaga essa ideologia dominante. E dessa maneira, vai se perpetuando de forma contínua a dominação sobre a classe de populares, né? Então, e são muito trazidos, não é só pela escola também, mas tem aparelhos como a igreja, o Estado, o poder jurídico, são isso que impõe ideologias. E também tem os aparelhos de repressivos, né, do Estado, que aí esses são a classe dominante mesmo, os governantes, as pessoas que administram o poder, que são a classe dominante mesmo, que são esses aparelhos de esqueci agora. Os aparelhos então, são eles o aparelho repressivo, né? Que comanda essas formas de ideologia. E terceiro, a teoria da escola dualista. É a escola do rico e do pobre, né? Que ela vem... ela mostra uma pirâmide, onde no topo tem a classe SS e abaixo, na base, fica a classe PP. Então, ela dá muita ênfase para classe do proletariado, para eles, uma cultura muito empobrecida, uma maneira de passar os conteúdos em que façam eles pensar que eles só estão ali para servir a classe dominante, né? Para trabalhar, para ser mão de obra. Então, enquanto isso, a classe SS, secundária, é secundária superior. Ela tem um alvo nos filhos dos burgueses, né? E prepara eles para continuar sendo superior. E por isso que eles enriquecem a cultura deles, preparando mesmo para que eles continuem sendo agentes dessa ideologia dominante, né? Então, dessa forma, a escola ela fica muito longe de ser um instrumento de equalização social. Sempre vai ter os marginalizados, sempre vai ter aqueles que ficam de lado, que não são prioridades no sistema capitalista. Então,
por último, conforme foi citado todas essas tendências, todas essas práticas pedagógicas, todas essas formas de educação, o Saviani vem para mostrar para a gente como vamos poder formar uma teoria crítica da educação, né? Então, essa teoria, Saviani critica nos primeiros parágrafos as teorias não críticas que não resolvem o problema da marginalidade, porque ele trata como uma ilusão, achando que vai ser resolvido, mas na realidade não se resolve. E as teorias crítico-reprodutivistas, que elas não conseguem solucionar o problema também, porque elas acabam reproduzindo as relações de produção da dominação e exploração da sociedade capitalista, né? Então, para criar uma teoria realmente crítica, ela tem que ser formulada pelos dominados. Ela tem que ter um embasamento também e deixar de ser como a teoria não crítica, que é por ilusão, e a teoria crítica reprodutivista, que não consegue por causa da sua impotência, e assim ela precisa ser fundamentada, ter embasamento para que ela seja um instrumento de luta e sem que seja articulada com as ideologias da classe dominante. Então, por isso, ela tem que ser construída a partir dos pensamentos dos dominados. E é isso. O que eu entendi deste capítulo do livro e o que eu consegui passar. É isso, professor. Tá aqui meu nome. E até mais.